Olá, meus queridos, tudo certinho? Eu sou o professor Lucas e hoje nós faremos a revisão do nosso conteúdo da avaliação. Agora eu vou colocar então a tela a gravar da tela do meu computador, que é uma apresentação que eu fiz para a revisão do conteúdo dessa avaliação. Ok? Então vamos começar. Então podemos começar? O nosso conteúdo da aula de revisão começa lá no início do livro, onde falaremos sobre a formação e organização do território brasileiro. Pois bem, a primeira organização do território brasileiro ela se inicia antes mesmo dos portugueses eles chegarem ao Brasil, que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas em 1494. As coroas de Portugal e de Espanha fizeram um tratado onde as terras foram divididas em duas, sendo uma parte da terra brasileira, que hoje a gente conhece como terra brasileira, ficou para Portugal e outra parte para a Espanha. Bom, isso aconteceu em 1494, porém, o processo de colonização aqui no Brasil, ele só se iniciou em 1532 e em 1534 começou então a haver a divisão do Brasil nas chamadas capitanias hereditárias. Pois bem, esses são tratados internacionais. Quando os portugueses eles começaram então a chegar aqui, esse foi um dos motivos pelo qual começou a diminuir o número de nativos. Mas por quê? O que tinha nesses portugueses que houve a diminuição dos nativos? Além dos conflitos, o colonizador ele trouxe muitas doenças. Doenças essas em que os nativos eles não tinham uma imunidade para elas. O resultado, então, foi muita morte por doença, além dos conflitos. Com a questão das capitanias hereditárias, com a divisão das capitanias hereditárias, houve a implantação da atividade açucareira, principalmente no Nordeste do Brasil. Além da plantação, houve também a instalação de engenhos, onde nesses engenhos a cana-de-açúcar ela era transformada em açúcar, produto que, no final das contas, era enviado para Portugal. Porque Portugal tinha a necessidade desses produtos, então, como o Brasil era sua colônia, era o Brasil quem enviava para lá. Antes do processo de produção do açúcar com a cana-de-açúcar, era utilizado na Europa a produção de açúcar a partir de outras coisas, como por exemplo a beterraba. Só que ela não rendia, ela não gerava muito açúcar e foi por isso que passaram então a usar a cana-de-açúcar. Na economia açucareira, a mão de obra utilizada era mão de obra escrava. Esses escravos eles eram comprados na África. Mas como que eram escravizados pessoas na África? Você pode estar se perguntando, né? Lá na África havia muitos conflitos entre as tribos que lá existiam. Quando uma das tribos capturava pessoas de outra tribo, ou seja, quando capturava os seus inimigos, essas pessoas acabavam sendo vendidas para os portugueses e os portugueses usavam essas pessoas como mão de obra escrava aqui no Brasil para as atividades ao qual eles necessitavam. Depois de muito tempo em que esses portugueses já estavam aqui, passaram a haver interesses em ir para além do Tratado de Tordesilhas. Alguns interesses eram particulares, outros eram interesses governamentais. O que essas pessoas de maneira geral queriam? Eles queriam metais preciosos, como ouro, como prata, também queriam diamantes e queriam produtos amazônicos. A ideia do produto amazônico era, além de fazer remédio, usar como conservante para a comida. Esses produtos amazônicos, como por exemplo a canela, eles eram chamados de drogas do sertão. Nesses grupos, esses que entravam, que foram rumo ao interior, pela chamada período que foi conhecido como expansão para o interior, haviam dois. Um eram as entradas e o outro eram as bandeiras. Apesar de eles serem muito semelhantes, as entradas eram de interesse do governo.
porque aí eles queriam saber o que tinha dentro do Brasil, como, por exemplo, os metais preciosos, além de fazer um reconhecimento do território. Já as bandeiras eram expedições particulares, e geralmente elas partiam de São Paulo. Eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, eles somente entravam. Uma das coisas interessantes é que muitos bandeirantes eram descendentes de indígenas, então eles conheciam muito da região. Por que é descendente de indígena? Porque muitos portugueses vieram para o Brasil, acabaram se casando com mulheres indígenas. Essas crianças foram criadas muitas vezes conhecendo a cultura indígena, conhecendo os modos indígenas de ser, e aí depois eles eram empregados como bandeirantes, na tentativa de ir para o interior, além de descobrirem, de encontrarem metais preciosos, eles também queriam capturar os indígenas para utilizá-los como escravos pelos portugueses. Isso começou a gerar conflito. Por que começou a gerar conflito? No interior do Brasil, havia uma companhia de padres, chamada de Companhia de Jesus, também chamado de jesuítas, que era uma ordem religiosa e que eles trabalhavam na catequização de indígenas. Esse grupo ele veio da Espanha. Então, eles ocupavam a parte do território espanhol. E esses locais onde os jesuítas acabavam catequizando os índios, onde eles formaram muitas reduções jesuíticas, como é o caso de São Miguel das Missões, eles acabavam sendo alvos de ataque dos bandeirantes. O que o bandeirante queria? Aprisionar os indígenas. Mas ele não queria qualquer indígena, ele já queria um indígena catequizado. E era onde gerava muito conflito entre jesuítas e bandeirantes. Inclusive, uma coisa que vale a pena frisar é que os jesuítas eles faziam um trabalho, além da catequização, um trabalho de escola. Seja a escola de arte, seja a escola de música. Os indígenas se davam muito bem com o aprendizado da música. Com o passar do tempo, outra economia que ganhou muita importância no Brasil, além da economia do açúcar, foi a economia cafeeira. No Brasil, esse modelo de economia foi muito importante no século XIX. Mas por que ele foi importante nessa época? Na Europa, havia o aumento da industrialização. E o café ele era usado como uma forma de trazer energia aos trabalhadores das fábricas. Ele servia como se fosse um energético. Então, o café brasileiro ele ganhou muita importância no mercado internacional devido à sua grande qualidade. Esse café aqui no Brasil ele era plantado na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. E a mão de obra que era usada nessa época já não era mais a mão de obra escrava, mas sim a mão de obra migrante. O imigrante, quando veio para o Brasil, por incentivo do governo, ele acabou indo trabalhar nas fazendas. E um desses locais, então, foi na região do Vale do Paraíba, onde haviam essas fazendas que plantavam café. Da regionalização do Brasil. Essa regionalização é uma regionalização mais atual. Ela é mais ou menos aí do período da década de 60 para cá. As regionalizações aí adotadas no Brasil, elas são feitas muitas vezes por órgãos, como é o caso do IBGE, que é a regionalização que a gente usa hoje para a divisão regional do Brasil. Então o Brasil ele é dividido em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Há uns anos atrás, mais ou menos ali na década de 80, o professor Milton Santos ele propôs uma regionalização que era muito semelhante do IBGE, que era chamado de regionalização concentrada. Então, tinha o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada. Essa região ela compreendia o Sudeste e o Sul do Brasil, que no caso era a parte onde havia maior quantidade, onde havia maior concentração de indústrias em território brasileiro. Outra regionalização muito conhecida, mas que não é muito adotada para estudo da regionalização, é a região geoeconômica. Na verdade, ela é muito importante para o estudo da economia do Brasil.
porém, para estudar regionalização, na escola geralmente não se fala muito, que é a divisão regionalização chamada de geoeconômica, proposta pelo professor Pedro Pinchas. Uma coisa que ela leva em consideração é a semelhança econômica, mas ela despreza as divisas do Estado. Tanto que ele dividiu o Brasil somente em 3 regiões. Uma região que ele chamou de Amazônica, outra região que ele chamou de Nordeste e a outra região que ele chamou de Centro-Sul. Nessa regionalização, uma coisa que vale a pena frisar é que, como ele não respeitava a divisa dos estados, existiam estados no Brasil que uma parte estava em cada uma das regiões. E é por isso que ela foi pouco adotada no Brasil, pouco estudada. Limites do país. Os limites, o Brasil é um país muito grande, né? Ele é conhecido pela questão das dimensões continentais. E por conta disso, ele acaba fazendo fronteira com diversos países. Só que aí a gente deve falar aqui da questão dos pontos extremos do Brasil. Os pontos extremos, nós temos lá ao norte o Monte Caburaí, que fica em Roraima. O Monte Caburaí é onde se encontra a nascente do rio Ailã. Ao sul do Brasil, nós temos um rio muito largo, que é chamado de Arroio Chuí, aqui no Rio Grande do Sul. No oeste, lá no Acre, nós temos a nascente do rio Moa, que fica na Serra da Contamana. E ao oeste, a Ponta dos Seixas, que fica em João Pessoa, no estado da Paraíba. Vale frisar uma coisa, esses são os pontos extremos do país. Só que aí, durante longo tempo, havia uma confusão por parte das pessoas que falavam que o Brasil, os extremos do Brasil eram o Oiapoque e o Chuí. Não é de todo errado. Esses são os extremos do litoral brasileiro. O Monte Caburaí, ele fica um pouco mais ao norte do que o Oiapoque. Então, por isso que usar a expressão o Brasil do Oiapoque ao Chuí só é certo se a gente estiver falando dos extremos do litoral brasileiro. Então, meus queridos, agora que nós já fizemos a revisão do conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo pelo e-mail disponibilizado e também pelo WhatsApp. Ok? Tchau, tchau. Uma boa avaliação.